Pessoalmente, eu acho que sempre foi a hora, né, da gente investir nos Estados Unidos, né? Né, fazer um bate-papo bem educacional voltado para a parte de investimento no exterior. Por quê? Né? Porque esses últimos eventos aí, muita gente, volatilidade na bolsa, ninguém sabe o que vai ficar, se a taxa de juros vai subir ou se vai aumentar, né? Então, tem um monte de apreensão e toda troca de governo é assim, e esse parece estar mais intenso, ou vai ficando mais intenso, né, a partir do momento que vai subindo. E aí a primeira pergunta, né, que vem aqui para o nosso convidado, né? Agora é a vez do mercado americano, né? Chegou a hora ou sempre foi hora? Como é que é esse negócio aí, Ismael? Pessoalmente, eu acho que sempre foi a hora, né, da gente investir nos Estados Unidos, né? Então, é importante a gente ter uma parte do nosso patrimônio em dólar, né? A moeda forte, afinal de contas, acho que o sonho de todo mundo em ter uma liberdade financeira é viajar para Disney, curtir a praia em outro lugar, enfim. E quando você não depende só da tua moeda, é importante, né? A questão de ser a vez, aí tem uma. Eu gosto de fazer um paralelo que é o seguinte: no Brasil, quando a taxa de juros aumenta, o dólar vem para cá, né? Então é bom, né, para nós, o dólar baixa. Nos Estados Unidos, quando a taxa de juros aumenta lá, o dólar vai para lá. Só que aí o dólar aumenta lá, né? O dólar fica mais caro para nós aqui também, né? Não é só a gente que quer investir lá, o mundo inteiro quer investir lá quando a taxa de juros deles aumenta, né? É a questão do fator risco retorno, né? O risco lá do país é muito menor. Só que no momento que a gente está vivendo, um paralelo interessante, porque assim, se a taxa de juros no Brasil aumenta, o dólar vem para cá, que seria bom, né? Mas se a taxa de juros aumenta lá, o dólar vai para lá e não é bom para eles, porque a inflação aumenta também. Então eles precisam saber pesar isso nos Estados Unidos. E, assim, hoje eu vejo como um fator muito importante a questão do yield, né? Então a gente fala que a gente nunca deve investir olhando o yield. A mesma coisa serve para fundo imobiliário, acho que serve para REIT também. E nos Estados Unidos, apesar da gente estar tendo esse aumento, né, da taxa de juros, a gente vê que o yield dos REITs tem aumentado também, né? E REITs muito bons com yield de 5%. E que, pessoalmente, eu não acredito que vai durar muito tempo isso que está acontecendo lá, né? Em média, uma recessão dos Estados Unidos, tirando a de 29, dura 18 meses, né? Então nós já estamos ali chegando nos 13 meses de mercado em queda, né? Vamos ver agora o futuro, mas eu acredito que sim, é um excelente momento de se investir lá. Eu tenho um cara que ele dá algumas entrevistas, tem ficado meio famosão nesses tempos agora, que é o Segré, né? O Gustavo Segré. E ele é argentino. Ele diz o seguinte: na Argentina, quando o bebê nasce, o médico fala aqui, ó, neném, esse aqui é seu pai, esse aqui é sua mãe e essa aqui é a nota de dólar, né? Então, assim, o argentino, desde que ele nasce, ele já conhece o dólar, ele já vê a importância de investir em moeda menos fraca, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar, e eu uso muito esse exemplo aqui, se você tivesse hoje um incêndio na sua casa e seu patrimônio tivesse em duas malas com a mesma quantidade de dinheiro, um em dólar e um real, as pessoas correriam para pegar o dólar, né? Porque sabe que no longo prazo é uma coisa que tende a se valorizar aí frente ao real muito mais do que outra coisa. E muitas pessoas têm essa resistência, né, da taxa de câmbio. Quando estava a 4, estava muito caro mandar dinheiro para fora. Quando estava a 4,50, estava muito caro para mandar dinheiro para fora. Quando está R$ 5, estava muito caro para mandar o dinheiro para fora. Né? E aí, na tua experiência, Ismael, e aí? Ainda dá? A gente tem que ver o seguinte: o que, que corrói o dinheiro no longo prazo? É a inflação, né? Então, assim, ó, é uma luta diária. Eu acredito até que, na minha opinião, o primeiro índice que a gente precisa vencer é a inflação. E o que acontece quando a gente olha para a inflação dos Estados Unidos, a meta lá é 2%, a nossa é quase 4,5%. Então, assim, é natural que no longo prazo a nossa moeda vai se desvalorizar numa velocidade maior do que a deles. É lógico que esse no médio prazo não é o único fator, mas é um fator muito importante para nós analisarmos ao longo do tempo, né? Então, assim, quando a gente olha para o longo prazo, é muito improvável da gente achar que a nossa moeda vai valer 1,80, R$ 2. Eu tenho uma nota de dólar aqui na minha carteira, que eu comprei ela por 1,76. Então eu guardo ela até hoje, né? Não é superstição, não, mas eu falo com a minha mulher, eu vou gastar o dia que o dólar voltar para 1,76. Então, provavelmente, não sei quanto, talvez nunca, né? Mas É interessante que o pessoal investe, né, pensando muito no momento, né? Então, o momento de investir nos Estados Unidos, agora é o momento daquilo, né? Porque agora o dólar sobe, né? Então, as pessoas elas tendem a investir muito por momento, né? Eu vou ver se eu consigo jogar aqui.
uma figurinha aqui. Aí, ó, consegui. E nem caiu a live. Nem caiu a live, tá vendo? Tá bom. Pô, Aí tem essa tá figurinha aqui, bom. ela é bacana, né? Ela fala sobre o ciclo as emoções do ciclo de mercado, né? Então você tem o otimista, né? O otimismo aqui no início, a bolsa está subindo, né? Estação, né? A euforia. Aí cai um pouquinho, aí vem a ansiedade, né? Negação, medo, desespero, pânico, né? Aí vai piorando até chegar aqui embaixo que a pessoa já capitulação, né? A pessoa já está deprimida, aquela coisa toda, vai subindo, a pessoa ganha, né, esperança e tudo, e chega na parte do otimismo de novo. Então, normalmente as pessoas investem muito aqui, né? Quando a gente chega aqui no cara no verdinho, né? Tá todo mundo subindo. Lá agora é exterior, né? E quando você tem uma carteira mais diversificada, né? Então você vê que o exterior está subindo muito na carteira, né? Então, os Estados Unidos está bombando, né? Aí você tem que fazer o seu controle de risco novamente, você vai começar a investir no Brasil. O fundo imobiliário caiu demais por conta de taxa de juros, alguma coisa, você compra fundo imobiliário. Então você tem uma carteira diversificada, você vai ajustando ela ali ao longo da jornada, né? E quando você não tem essa diversificação, você busca só o movimento, né, de fazer aquele momento ali, não, agora é a hora do dólar, né? E você normalmente vai comprar tudo que você fizer na alta, né? Nos preços mais elevados possível, né? Então a gente passa muito por isso, né? Então agora é o momento dos Estados Unidos, né? Todo mundo dos Estados Unidos. Por quê? Porque agora os Estados Unidos está bombando, né? Você vai comprar os Estados Unidos quando está no valor mais alto. E essa figura ela fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? O Ismael estava falando da questão da inflação, né? Da diferença de real para o dólar. E tem uma diferença bem grande, né? O dólar, né? Se a gente vai pegar aí os últimos 28, 29 anos, né? Então, o plano real de 94, nós estamos em 2023, tem 29 anos, né? 29 anos. Então, a gente tem uma variação, né? O dólar saiu de 1 para 5,30 que deve estar hoje. Então você tem essa diferença aí que foi a valorização do dólar frente ao real, né? E essa valorização do dólar frente ao real, ela quer dizer que a inflação lá dos Estados Unidos ela foi menor também frente à nossa, né? Então tem até uma figurinha aqui, deixa eu ver, vou colocar de novo aqui, ó. Também a pergunta para o Ismael, deixa eu ver aqui. Aí, ó. Essa aqui é a inflação nos Estados Unidos, né? Isso. Então a gente tinha aqui, né, anos 65, 70, 75, 80, que são as décadas, né, os anos aqui, 1980. Então a gente teve inflação altíssima aqui na questão do petróleo lá nos Estados Unidos, e de lá para cá veio caindo bastante, né? Então você teve inflação ali, né, 95, 2000, 2005, tranquilo. Aí você teve ali o período de 2010, né, que o pessoal teve que jogar lá para baixo, e agora você tem inflação subindo de novo, né? Ou seja, se você for puxar essa linha reta aqui, né, a inflação de 2020 está perto, né, da década de 80, mais ou menos, né? E quando você sobe, né, você tem mais inflação, você tem que subir taxa de juros para segurar, e por conta disso, a mesma coisa que acontece no Brasil acontece lá, né? Você teve aí, desse período aí dos REITs se desvalorizando, né, dos ativos americanos se desvalorizando, né? Então, enquanto durar esse período desse ajuste, né, a inflação não ceder e você ter que subir, né, a taxa de juros americana, né, e você chama a dólar para lá, aquela coisa toda, você tem um arrefecimento, né, do mercado de ativos, né, de bolsa de valores. E a pergunta para o Ismael, né, por que eu investiria em renda variável nos Estados Unidos uma hora dessa, né, com inflação alta e com Estados Unidos subindo taxa de juros, Ismael? Hoje nos Estados Unidos, se a gente pegar aqui, eu não estou aqui com o meu gráfico, a própria Brookfield, a Asset Management, a Blackstone, a BlackRock, elas são grandes gestoras de ativos nos Estados Unidos. E elas já deixaram bem claro que até 2030 eles pretendem diminuir o balanço deles quase que a 10, 5% em renda fixa e migrar muito para o setor de real estate, que é o setor imobiliário. Isso em virtude de termos ali o imóvel, ele que te garantiu uma renda e ele garantiu uma valorização do patrimônio, né? Então, assim, a gente tem lá, por exemplo, os títulos americanos hoje, né? Valorizando bastante, mas quando você olha lá o valor de face deles, caíram muito, né? Então, assim, as pessoas tendem a achar que renda fixa nos Estados Unidos é Tesouro Selic no Brasil. E não é bem a mesma coisa, né? Então, assim, o Tesouro Selic lá só sobe, né? Pode até debater um pouco na inflação lá para baixo, mas só sobe. Lá nos Estados Unidos, não. Então, assim, você vai ter um yield pagando alto, mas as custas em grande parte ali do valor de face do teu ativo que está caindo. Quem quiser investir em ETF aí, por exemplo, você tem o SHY, né, que é o SHY de renda fixa de título americano, se não me engano, de 2 a 7 anos.
Então são títulos mais curtos. E quando a gente investe no real estate, né, com o mercado imobiliário, a gente tem que entender que a gente tem duas formas de renda, né? Você tem a sua renda do aluguel, que é o do fundo imobiliário, e você tem a renda, que é a valorização do teu patrimônio, ou seja, o teu imóvel se valorizou ali ao longo do tempo. Então a gente tem que ter uma leitura nesses dois sentidos, que não é só de yield que vive, não é só de yield que viverá o investidor, né?